Essa apresentação abordará a influência relativa da sucção e instabilidade de taludes. Bom, de uma maneira geral, a resistência ao cisalhamento dos solos governa a estabilidade de taludes. Essa resistência é devida a uma parcela friccional que se deve ao atrito entre os grãos, que pode aumentar de acordo com o grau de entrosamento desses grãos e o nível de tensão ao qual eles estão submetidos. Se deve também a uma parcela coesiva, que pode se dar pela cimentação, que são elementos que estão ali funcionando como uma cola entre os grãos, dando a ele um alto grau de entrosamento. Pode ser devido a forças físico-químicas, como no caso de argilas, que tem atração química de superfície entre a superfície dos seus grãos, ou podem estar carregadas eletricamente, o que também lhes dá uma atração física. E uma terceira parcela, no caso de solos não saturados, que é devido a forças capilares e de adsorção. Essas forças que atuam nesse caso é denominada de sucção mátrica, e a sucção mátrica pode ser definida como um equivalente à pressão de vapor de água em equilíbrio com a água do solo, na interface desse menisco que aparece na tela, tomando como referência uma pressão de vapor existente em equilíbrio com uma solução de igual concentração à água do solo. Ou seja, em termos práticos, é uma força de atração entre os grãos devido a esse menisco de água que tem uma certa resistência à tração. Como a sucção é relacionada a forças capilares e de adsorção, ela é função do tipo de partícula e do arranjo estrutural dessas partículas. Bom, no caso de solos não saturados, a equação que rege a resistência ao cisalhamento desses solos é essa que aparece na tela. Nessa equação, C' é a coesão do solo no caso de não haver sucção. A segunda parcela, σf menos UA, é a tensão normal líquida, ou seja, ela é a tensão total menos a pressão atmosférica. Φ' é o ângulo de atrito associado somente à parcela de tensão que despreza a sucção. O A menos o W é pressão do ar menos pressão na água, pressão de vapor da água, é a sucção mátrica. E o φB é um ângulo de atrito que tem relação com o aumento da resistência em função da sucção mátrica. Bom, então essa equação nos dá essa envoltória de ruptura no caso de solos não saturados, que é a envoltória de Mohr-Coulomb crescendo ao longo de mais um eixo, que é o eixo da sucção. Então aqui a gente passa a ter duas componentes de sucção, duas componentes de coesão. Uma no caso de eu não ter sucção, e essa mesma coesão vai aumentando à medida que eu me desloco no eixo da sucção, aumentando a sucção. Então a coesão, no caso dos solos não saturados, passa a ser função da sucção. E como a sucção depende da quantidade de água que eu tenho no solo, eu passo a ter uma curva característica de solo. Essa curva característica nos dá a variação da sucção em função da umidade volumétrica. Como a gente pode perceber nesse slide, e já foi dito anteriormente, essa sucção varia de acordo com a natureza e o tipo de partícula do solo. Por exemplo, aqui a gente percebe que à medida que eu diminuo o tamanho da partícula, a sucção vai aumentando, porque eu tenho mais área de contato com meniscos atraindo essas partículas. Então, no solo arenoso, eu tenho uma sucção da ordem de 100 kPa, no solo siltoso pode chegar a 10.000 kPa e no solo argiloso a mais de 100.000 kPa. Então isso vai ter grande influência na estabilidade do talude, dependendo de qual granulometria que compõe esse talude. Bom, falando em estabilidade de taludes, existem várias maneiras de classificar, mas de uma maneira geral as causas de ruptura podem acontecer em função do aumento do peso atuante, da carga que está atuando nesse talude, né? O que pode acontecer em função de chuvas, ou seja, a chuva satura o solo e eu tenho uma massa com mais carga. Alterações na geometria que vão implicar em maior carregamento desse talude, ou diminuição da resistência interna, que pode acontecer por dissolução das cimentações, redução na sucção ou aumento da poropressão, que diminui a tensão efetiva, que está diretamente relacionada à resistência pela parcela friccional desses solos. E então a gente tem vários mecanismos de rupturas. O primeiro que vai ser descrito aqui é o rastejo. O rastejo é um processo de movimentação de encosta caracterizado por ser muito lento e contínuo. E a gente não consegue definir uma massa que está se deslocando.
Esse movimento acontece em função de variações térmicas que podem provocar contração ou expansão desse material associada à gravidade. Então, é um movimento que acontece muito lentamente e ocorre sob tensão menor do que a resistência ao cisalhamento do solo, que é denominada uma tensão de fluência, ou seja, quando essas variações térmicas e de umidade provocam contração e expansão, e essas alterações volumétricas atingem a tensão de fluência, a massa da encosta passa a se mover, mas de uma maneira muito lenta. E isso é perceptível por outros elementos que estão em contato com essa encosta, como por exemplo blocos, onde você percebe movimentações de distanciamento, árvores que passam a apresentar uma curvatura em função desse movimento, outras estruturas como cercas e postes. Então, nesse tipo de movimento de encosta, a influência da sucção é muito pequena, porque eu não atingo a resistência ao cisalhamento do solo. Então, essa tensão de fluência não está muito relacionada à sucção. Então, nesse tipo de mecanismo, a sucção tem um baixo grau de influência. Um outro mecanismo de ruptura são as corridas de material, conhecidas também por corridas de lama. Essas corridas de lama têm um caráter hidrodinâmico, ou seja, a sua ruptura é mais associada ao escoamento de um fluido do que a um deslocamento de uma massa de solo. Essas corridas são caracterizadas por uma raiz, que é a região afetada, onde está ocorrendo a liquefação dessa massa de solo, o corpo, que é a região por onde essa massa de solo passa a se deslocar como um fluido, e essa é uma região afetada, e a base, que é onde essa massa de solo que se deslocou como um fluido se acumula. No caso das corridas, ocorre uma perda de atrito interno por destruição da estrutura do solo. Essa perda de atrito acontece principalmente por um grande aumento da poropressão, está muito relacionada a propriedades químicas e mineralógicas desses solos que estão passando por esse processo, e um pouco também pela redução da sucção, que à medida que eu aumento o teor de água no solo, eu reduzo essa sucção, mas o principal mecanismo nesse caso é um aumento da poropressão e a relação da água com a mineralogia e a química desse solo. O próximo mecanismo é o escorregamento rotacional. O escorregamento rotacional é caracterizado por movimentos rápidos e com volumes de massa bem definidos. Nesse escorregamento, a gente tem uma superfície contínua, na qual atua o peso desse solo, pressões neutras que diminuem a tensão efetiva, que é resistente para evitar o movimento dessa massa. Então, nesse caso, nesse tipo de escorregamento, a resistência ao cisalhamento é muito importante, e aí a sucção passa a ter um papel fundamental nesse tipo de ruptura, ou seja, um talude estável pode vir a romper por diminuição da sucção em função do aumento da umidade desse solo. Mas nesse caso a gente deve se atentar para a questão da natureza desse solo, ou seja, se é uma areia que tem baixa influência da sucção, um silt que tem influência média, ou uma argila que tem uma alta influência da sucção, bem como o nível de confinamento desse solo, porque o nível de confinamento dele vai definir se a parcela friccional de resistência é suficiente ou não para manter a estabilidade do talude, mesmo com a redução da sucção. Mas nesse mecanismo de ruptura, a sucção passa a ter um papel muito importante. Um outro mecanismo de ruptura são os escorregamentos translacionais. Esses escorregamentos acontecem ao longo de um plano e não de uma superfície de ruptura curva, e eles são caracterizados por acontecerem onde há anisotropias e descontinuidades no maciço, ou seja, a ruptura passa a ser um deslizamento ao longo do plano daquela descontinuidade ou anisotropia. Ela acontece geralmente em taludes mais abatidos, e o que governa a resistência do talude, no caso desse mecanismo de ruptura, é o atrito entre as superfícies. Então, nesse caso, as pressões hidrostáticas são muito importantes na avaliação da estabilidade desses taludes, porque elas vão influenciar na tensão efetiva. A sucção também tem um papel, mas menor que o papel das pressões hidrostáticas, porque como eu tenho um deslizamento que depende principalmente do atrito entre superfícies, a sucção pode até vir a aumentar o atrito entre essa superfície, mas não de maneira tão significativa quanto o nível de confinamento e a natureza do atrito entre essas superfícies. Então, no caso desse tipo de ruptura e de maciços sujeitos a esse tipo de escorregamento, o principal fator que vai influenciar na estabilidade dessas encostas é a natureza das superfícies que estão em contato nas descontinuidades
e do material de preenchimento dessas descontinuidades no caso de falhas. Então, dependendo da natureza desses materiais, a sucção pode vir a ter um papel mais importante, se for um material fino que causa sucção alta. Então a gente percebe que a sucção tem um papel importante na estabilidade de taludes, dependendo do mecanismo de ruptura. Essa imagem que está aparecendo agora é um caso clássico de acidente por escorregamento translacional da barragem de Vaion, em que houve um deslizamento de massa ao longo de uma descontinuidade. Esse deslizamento provocou uma grande onda que transbordou a barragem e fez a barragem romper. Bom, então é isso o assunto, de maneira rápida, e aqui algumas referências bibliográficas que foram usadas para fazer esse trabalho. Obrigado.